Boa noite, meus irmãos, a paz. Vamos começar nosso estudo bíblico, vamos começar orando. Querido Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga entendimento, revelação e conhecimento da tua santa palavra, Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa nos guiar nesse momento, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, abrir nossas mentes, abrir o nosso entendimento, para que tudo o que conversamos aqui, ó Pai, não seja obra do acaso, não seja ideias humanas, mas que seja pregada a tua santa palavra, ó Pai. Que em nome de Jesus abençoe cada um que chegou, cada um que está por chegar, que em nome de Jesus o teu sangue, a tua palavra possa ser compartilhada, possa ser pregada em nome do santo Senhor Jesus. Amém. Amós capítulo 5, nós veremos hoje dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6. Enquanto vocês vão abrindo, fazendo uma recapitulação aqui do profeta Amós. O profeta Amós tinha como profissão pastor de gado. Ele cultivava, cuidava de bois, de vaca, na cidade de Tecoa, uma cidade que pertencia na época à tribo de Judá. E hoje em dia essa cidade pertence à Palestina. Ele inicia seu livro mostrando onde ele profetizou. Nós vamos lembrar na primeira aula que ele profetizou para o reino do norte. Mesmo ele sendo do reino do sul, a sua palavra, a sua pregação foi direcionada para o reino do norte, no reino de Jeroboão II, por volta dos anos 760 a.C. Ele é um livro, o seu livro é composto por apontar e direcionar o pecado que o povo fazia. É uma obra muito baseada na justiça social, muito baseada no apontamento da corrupção dos líderes de Israel, dos sacerdotes, dos juízes a serem suborno, sacerdotes fazendo sacrifícios errados para outros deuses. Então, o profeta Amós veio justamente para combater essas práticas sobre Israel. Na semana passada, nós vimos o capítulo 3 e o capítulo 4, que fala que Deus acusando o povo de pecarem contra ele, e por causa do pecado do povo, Deus mandaria juízo. Agora no capítulo 5 vai ser uma exortação do Senhor para que o povo voltasse para Deus, que o povo voltasse a andar nos caminhos de Deus. Amós capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, acompanha comigo na leitura. Ouvi essa palavra que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará, está abandonada na sua terra e ninguém se levantará. O profeta começa anunciando o juízo divino. O profeta começando a falar, a apontar o juízo que vinha sobre Israel. Ele começa falando assim: a virgem de Israel caiu. Ou seja, o povo escolhido de Deus, o povo que foi tirado do Egito. Nós lemos em Êxodos, o povo que foi escolhido pela graça de Deus se revoltou contra ele e caiu, se voltou para outros deuses e caiu. Nós sabemos que a queda do império israelita, que israelense hoje em dia, israelita antigamente, o israelita foi em 722 anos antes de Cristo, pelo reino da Assíria. Quando eles invadem Samaria, leva o fim definitivo do reino do norte. E a Bíblia fala que e nunca mais se levantará. Por quê? Quando nós estudamos o Reino do Sul, veremos que o Reino do Sul foi invadido pela Babilônia. Babilônia
por volta do 586 a.C. Mas a profecia para o reino do sul era que vocês iriam para o cativeiro babilônico, mas daqui 70 anos vocês iriam voltar. E como voltou? Nos tempos de Neemias, nos tempos de Esdras, nos tempos para a reconstrução do templo, para a reconstrução das muralhas. Mas o reino do norte acabou por completo, acabou definitivamente, acabou. Porque o Império Assírio invadiu e houve uma miscigenação entre os israelitas e os povos conquistados pelos assírios, que formou mais tarde o que nós chamamos de samaritanos, que nós vemos lá nos tempos de Jesus, os samaritanos, os judeus, tinham aquele ódio um do outro, e nós conhecemos a história dos samaritanos. Versículo 3: porque assim diz o Senhor, na cidade da qual sai 1000, restarão 100, na cidade a qual sai 100, restarão 10, para a casa de Israel. Não somente a nação seria destruída, não somente o reino seria destruído, mas o povo também seria praticamente dizimado. Ele fala aqui, que na cidade que tem 1000, restarão 100, na cidade que saem 100, restarão 10. Então, ou seja, o povo também seria dizimado por esse juízo. Versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Nós vemos ao longo do livro inteiro que o povo vivia no pecado. Igual eu falei no início, pecado de prostituição, imoralidade sexual, vivia no pecado de abuso religioso, de corrupção, de injustiça social. Mas mesmo assim, pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele estava dando mais uma chance ao povo de se arrepender. Mais uma vez, Ele fala assim, buscai-me e vivei. Deus, mesmo com o povo todo pecador, mesmo o povo pecando das piores formas possíveis, Deus dava mais uma chance para o povo. E quantas oportunidades trazendo para nós hoje em dia, Deus nos dá. Se a gente está acordado hoje, é porque Deus nos deu mais uma oportunidade de buscá-lo a Ele. Se Deus nos deu 30 anos de vida, é porque Deus nos deu 30 anos de oportunidade de buscá-lo. Se Deus não nos dá 40, 60, 80, 90 anos, é porque Deus deu 90 anos para nos buscá-los. Mas que a gente possa buscá-lo hoje, porque o amanhã a gente não sabe. Mas mesmo assim, Deus deu mais uma graça, pela graça de Jesus, pela misericórdia de Deus, e dava mais uma chance. Versículo 4 termina, buscai-me e vivei, mas continua no 5, não me busqueis em Betel, nem venhais em Gilgal, nem passareis em Berseba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não destrua a linhagem de José como fogo, e consuma, e não haja quem apague o fogo em Betel. Nesses dois versículos, Deus apresenta para o povo 3 cidades: Betel, Gilgal e Berseba. 3 cidades que ao longo da narrativa bíblica foram importantes para a história, para a religião israelita. Se a gente for lembrar, Betel se instaurou em Gênesis capítulo 28, quando Jacó teve um sonho, viu o anjo subindo e descendo, e coloca uma pedra e fala Betel, essa é a casa de Deus. Jacó monta uma coluna de pedras e diz que aquela região era a casa de Deus. Porém, o que era a casa de Deus, quando nós vemos o profeta Amós, virou um santuário idólatra. As pessoas começaram a idolatrar
em vez de idolatrar o Deus Yahvé, começou a idolatrar outros deuses. Não apenas idolatrar outros deuses, mas começou um sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que o povo acreditava que adorava Yahvé, adorava Baal, adorava Moloque, adorava outros deuses, além de Jeová. Mas o Senhor diz no primeiro mandamento: não adorarás outros deuses além de mim. Esse sincretismo levou Betel para a destruição de Betel. A segunda cidade é Gilgal. Para quem lê Bíblia, para quem gosta de Bíblia, vai lembrar que o Gilgal foi uma cidade muito importante para o povo israelita, pois foi a primeira cidade em que o povo parou e acampou após a entrada na terra prometida. Também foi em Gilgal que os israelitas fizeram um memorial com 12 pedras. Josué chamou 12 líderes de cada tribo, juntou 12 pedras e para lembrar que Jeová, que Deus secou o rio Jordão antes de entrar na terra prometida. Foi em Gilgal também que o povo que não tinha circuncidado ao longo do deserto, na travessia do deserto, circuncidou e celebrou também a primeira Páscoa. Então, primeira noite, primeira Páscoa, circuncisão, tudo que estava relacionado à aliança de Abraão, o povo fez em Gilgal pela primeira vez após entrar na terra prometida. Mas nos tempos de Amós, essa aliança que era perfeita, também, assim como Betel, virou uma aliança secretista. O povo começou a adorar outros deuses, o povo começou a amar outros deuses. E por causa disso, Amós vai falar que Gilgal certamente irá para o cativeiro. E por fim, a última cidade é Berseba. Berseba também foi importante porque foi a cidade em que os patriarcas receberam a mensagem de Deus, que Deus estaria com eles. Se a gente ler Gênesis capítulo 21, está lá Deus falando para Abraão: não temas, que eu estou contigo. Gênesis capítulo 26, a mesma coisa com Isaac. Gênesis capítulo 46, a mesma coisa com Jacó. Deus estava com seu povo, mas infelizmente o seu povo não estava com Deus. Por causa disso, Deus mandaria juízos para essas 3 cidades. Versículo 7. Ó vós, que transformais o juízo em algo amargo, e lançai por terra a justiça. Igual eu falei, desde a primeira aula de Amós, o povo estava na injustiça, cometendo injustiça social, cometendo injustiça econômica, mas mesmo assim o povo estava longe de Deus. Os pecados mais alarmantes que o povo cometia era corrupção, era no cenário corrupto na política, na religião, em toda a cidade de Israel. E o que eles transformaram? O juízo em algo amargo, jogou a justiça por terra, ou seja, juízes aceitavam suborno, sacerdotes aceitavam suborno, as pessoas cometiam injustiças frequentemente. Então, o que era justo para Deus, o que era justo diante de Deus, e o povo não cometia. Por isso, Deus mandará o juízo. Mas nós vemos aqui os primeiros 7 versículos falando sobre o juízo, que Deus derramaria juízo, que Deus ia dar juízo, mas quem seria como posso falar, todo julgamento precisa de um juiz para julgar. E quem seria o julgador desse caso? No versículo 9 e 8, apresentará quem seria esse juiz. Versículo 8: aquele que fez a Pleiades e Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e o que derrama sobre a terra, o Senhor
é o seu nome. É Ele quem faz vir a súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. No versículo 8 e versículo 9 apresenta algumas características do juiz. Esse juiz, a primeira característica do juiz é um juiz criador. Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo e todos. Ele criou tudo para a honra e para a glória dele. Não apenas as coisas terrenas, mas todo o universo. As Pleiades e Órion são duas constelações que mostram que Deus não criou apenas a Terra, mas criou todo o universo. Tudo que existe foi criado por Deus. A segunda característica é que Ele transforma a sombra da noite em manhã e transforma o dia em noite. Ou seja, tudo está sob o controle de Deus. Deus faz o sol se pôr, Deus faz o sol nascer, Deus faz a lua se pôr. Existe o pôr da lua? Nem sei se existe isso. Mas agora existe. Deus faz a lua nascer. Deus tem o controle de todas as questões, não só do sistema solar, mas do nosso dia. É Deus que faz a folha da árvore cair, é Deus que faz a árvore crescer, é Deus que faz todo o crescimento de tudo, de todos. É Deus que faz. Tudo está no controle absoluto de Deus. A terceira característica é a intervenção divina. Se a gente vê o versículo 8, a parte C, fala assim: o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. A terceira característica é a intervenção divina. Deus intervém na história, não apenas nos tempos bíblicos, mas hoje em dia Deus intervém na história. Existe uma linha teológica criada, se não me engano, por volta do século XVII, XVIII mais ou menos, chama o deísmo. O que é o deísmo? É que na cabeça deles, resumidamente, Deus criou tudo, mas Deus não interfere nas coisas do planeta. Ou seja, para ele, Deus criou tudo, criou Gênesis 1, 2, foi criando tudo, mas depois da criação, desculpa o termo, mas para vocês entenderem, Deus foi comprar cigarro. Criou tudo e falou assim: boa sorte aí, galera, se virem aí, fiquem com Deus e tchau para vocês. Deísmo crê basicamente isso, que Deus não interfere no plano não, ou na sociedade, Deus não interfere em nada, deixa tudo a Deus arar. Mas se a gente ler a Bíblia, veremos que Deus interferiu, não apenas na Bíblia, mas até hoje em dia, Deus interfere na nossa vida. Nós vemos Deus interferindo no Egito, nós vemos Deus interferindo no plano da salvação, nós vemos Deus em vários momentos da Bíblia interferindo. Você tem algum momento da sua vida que foi interferida? Teve? Amém. Porque Deus interfere, Deus preocupa, Deus interfere em seu mundo, na sua criação. Mas mesmo as catástrofes naturais, mesmo os tsunamis, mesmo essas tristezas naturezas não pegam Deus de surpresa. Pelo contrário, são juízo de Deus. Se a gente ler Mateus 24, veremos que esses tsunamis, pandemias, guerras, rumores de guerras, é tudo apontando para a volta de Cristo. Antes de Cristo voltar, Cristo falou: vai ter guerras, vai ter rumores de guerra, vai ter tsunamis, vai ter pandemias, vai ter terremotos, vai ter tudo isso. Mas tem um motivo, para apontar, para alertar o meu povo. Antes de qualquer coisa, igual o Felipe falou semana passada, Deus não faz nada
em segredo. Deus sempre manda o seu mensageiro avisando. Então Jesus avisou: vai ter terremoto, porque é um apontamento para a minha volta. Vai ter pandemias, é para vocês lembrarem da minha volta. Todas essas catástrofes naturais apontam o juízo eminente de Deus e a volta de Cristo. E por fim, o último, está no versículo 8, parte D. E o seu nome é o Senhor. É Ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte e a ruína cair sobre a fortaleza. O último o seu nome é o Senhor. Senhor aqui, como nós conhecemos, é o nome do Senhor, Yahvé, Yahweh, Jeová. Nós sabemos a pronúncia correta. Mas o nosso Deus, que nós cantamos aqui, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. O nome do Senhor é o nome da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. O nome do Senhor é a aliança que o povo fez, que Deus fez com o seu povo. Mas mesmo assim, o povo se afastou de Deus. Por causa desse afastamento, o Senhor iria mandar destruição para todos. Versículo 10. Os israelitas odeiam o que se repreende na porta, ou no tribunal, dependendo da versão, e odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais o pobre e exiges tributo do trigo, embora tenhais edificado casas de pedra lavradas, não habitareis nelas, porque tenhais plantados vinhas nobres, não poderás beber o vinho. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis os justos, aceitais suborno e negais o direito dos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Deus está repreendendo o povo que eles não aceitavam a repreensão, não aceitava o julgamento. Deus fala assim, que o pecado de vocês são muitos, são incontáveis. Igual eu falei, vou repetir isso mais 300 vezes só hoje. Que o povo pecava na idolatria, pecava na corrupção moral, social, religiosa. Mesmo assim, Deus mandava alerta e o povo ignorava. E a mesma coisa acontece no dia de hoje. Eu falei no versículo anterior que essas tragédias naturais são apontamentos do sacrifício da volta de Cristo. E quantas vezes nós somos alertados pelo Senhor e quantas vezes nós ignoramos o seu sinal? Quantas pandemias já vivemos, quantas tragédias nós vivemos, quantas causas naturais nós vivemos, é Deus nos alertando e nós muitas vezes ignoramos, nós blasfemamos, nós muitas vezes, quando nós somos repreendidos, nós chamamos as pessoas de negacionistas, de ignorantes, de retrógrado, de legalistas. A verdade é que ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser corrigido, porque nós odiamos a repreensão, a correção. Todo mundo aqui já foi filho um dia. Quando o pai corrigia, era só eu ou mais alguém. Quando o pai ameaçava xingar, a pegar a cinta, você falava assim: nunca mais eu vou conversar com meu pai. É só eu? É todo mundo, porque desde menino, desde criança, o ser humano não gosta de correção, não gosta de ser repreendido. E o povo, mesmo assim, era com Deus. 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos estará convosco, como disseis.
Odiai o mal e amarai o bem, estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor dos Exércitos tenha piedade do remanescente de José. E aqui é a graça de Deus mais uma vez atuando. Pratique um bem, chamando, pratique um bem, odeie o mal, da mesma forma que Deus ama o bem e odeia o mal. Vocês que têm que ser parecidos comigo, nós somos convidados a amar o bem e odiar o mal e praticar a justiça. Deus mais uma vez dá, pela graça, uma chance para o povo se arrepender. E infelizmente a resposta está no versículo 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor: haverá pranto em todas as praças, e girão em todas as ruas. Chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem plantear para que planteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. O povo, Deus exorta, Deus corrige, Deus manda os profetas, Deus manda os alertas. Mesmo assim, o povo ignorava. Por causa dessa ignorância do povo, por causa desse endurecimento do coração do povo, Deus mandaria o juízo. Deus mandou o juízo. A cidade seria destruída. Só ouviria o pranto de todos os destroços. Pessoas iam morrer por causa da desobediência do povo. A partir do verso 18, vai tratar do dia do Senhor. Mas, se me permitem, eu queria pular um pouquinho, depois a gente volta. Eu queria ler o 21 ao 27, e depois eu queria ler o 18 ao 20, para vocês vão entender o motivo. Olha o 21 do versículo 5, do capítulo 5, diz assim, a partir do 21. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes, ainda que me ofereceis sacrifícios com vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olhareis para ofertas pacíficas dos vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvireis melodia de vossas liras. Corra, porém, a justiça como águas e retidão como ribeiro perene. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas de libação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Levantastes Secute, vosso rei, e Quium, vosso Deus estrelas, imagens que fizestes para vós. Por isso eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo o nome é Deus dos exércitos. Deus fez tudo para a glória dele. Deus quer que nós adoramos, quer que nós idolatramos, quer que nós glorificamos por tudo que ele é, por tudo que ele faz, por tudo que ele representa. Mas ele não quer de qualquer jeito. Deus quer que nós o adoramos da forma que ele espera. O povo aqui estava adorando a Deus, entre aspas, fazendo festas, fazendo sacrifícios, cantando músicas, fazendo festas, mas Deus não estava preocupado com isso. Deus não estava preocupado com esses sacrifícios vazios, esses sacrifícios secretistas. Secretistas existe? Se não for, passa a ser. Aqueles sacrifícios vazios, idólatras. O povo aqui estava igual o profeta Isaías exorta. Isaías 29 fala aqui: o povo adora com os lábios, mas o coração estava longe. Pessoa que guarda segredo, secretista. Pessoa que guarda segredo? Então não é isso não. É pessoa que
sincrético, que pensou que secretismo religioso. Secretista é pessoa que guarda segredo, age com sigilo ou prefere a reserva. Não ignore isso aí. Mas o povo está fazendo sacrifícios idólatras, sacrifícios vazios. Isaías vai alertar o povo que o povo estava adorando a Deus pelos lábios, mas o coração estava longe. E hoje em dia não mudou muita coisa. Hoje em dia nós continuamos, adoramos a Deus de forma errada, adoramos a Deus de forma mecânica. João 4 vai nos dizer: não quero que vocês adorem simplesmente no monte tal ou no monte tal. Eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes nós não adoramos em espírito e em verdade. Nós começamos, uma ilustração, nós começamos em espírito, nós cantamos em verdade. Quanto está o jogo do Cruzeiro? Deixa eu ver aqui. Se o Cruzeiro marcou gol, a gente dá até um gás. Te adoramos. Mas se toma um gol, até fica murcho, pateta murcho. Rei dos reis. Aí começa. Gente, será que eu congelei o feijão para cozinhar o feijão? E Senhor, gente, eu tenho que mandar mensagem para o fulano de tal, eu tenho que responder a pessoa. Ao invés de nós cultuarmos a Deus, focarmos no culto a Deus de forma objetiva, de forma 100% focar no nosso culto a Deus, nós começamos a distrair com coisas supérfluas. Nós começamos a distrair com o nosso time de futebol. Quem nunca, durante o culto, olhou quanto estava o jogo do time? Eu estou mentindo só falar que eu não faço isso. Eu faço isso. Quem nunca, aqui não acontece tanto porque a gente não transmite culto, mas quantas vezes nos cultos da sede, na igreja que transmite, a câmera vai focar numa pessoa, a pessoa estava olhando para o teto, aí aproxima a câmera, ela fecha o olho e começa, e Senhor, quantas vezes, eu já vi de várias vezes isso. O povo adora com os lábios, mas não adora com o coração. Quantas vezes nós pregamos aqui, não falo aqui em Mangabeiras, mas eu falo no altar das igrejas, coisas que ofendem o caráter de Deus. Quantas vezes nós praticamos coisas que ofendem a Deus e não permite. Por isso, por esse culto vazio que o povo fazia, olha o 18, 19 e 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso, ou como se entrando em casa encontrasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, será completa destruição, sem nenhum resplendor. Desde o primeiro estudo, nós temos batendo na tecla dia do Senhor. E eu não quero me delongar muito aqui, mas o dia do Senhor, para os tempos de Amós, para os tempos dos profetas, era o dia das invasões, o dia do julgamento, o dia da destruição. Aconteceu em Samaria em 722, aconteceu em Judá em 586, mas para nós, nos nossos dias de hoje, tem um sentido escatológico também. O dia do Senhor é o dia em que todas as pessoas serão julgadas perante ao Deus de Israel. Todos nós seremos ressuscitados e seremos julgados para um julgamento eterno. O povo estava pedindo, para que desejais o dia do Senhor? Mas o povo desobedecia e Deus mandou juízo. Agora no capítulo 6, o profeta vai começar a denunciar mais uma vez a corrupção de Israel. Como já disse, eu vou repetir, eu vou falar mais 299 vezes, que Israel estava entregue ao pecado.
Por causa disso, Deus os repreenderia por seus atos pecaminosos. Olha o versículo 1, do capítulo 6. Ai do que vivem sossegados em Sião, e que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, os quais a casa de Israel procura. Imagine a seguinte cena: o povo estava no maior lamaçal do pecado, o povo estava pecando a rodo, e com que o povo estava? Estava pedindo arrependimento? Estava pedindo socorro a Deus? Estava pedindo alguma coisa? Não, estavam sossegados em Sião e seguros no monte de Samaria. Na cabeça do povo era impossível que o povo da aliança, o povo escolhido por Deus, o povo que foi escolhido por Deus por meio de Abraão, Isaac e Jacó, fosse punido pelo próprio Deus da aliança. Era impensável na cabeça do povo essa questão. E hoje em dia é muito comum nós pensarmos da mesma forma. É muito comum que nós recitamos o Salmo 91, nós acreditamos que nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo e que não teríamos mal algum, que nós debaixo do sangue de Cristo nenhum mal pode acontecer conosco. Nós não ficamos doentes, nós não passamos por lutas, nós não ficamos de luto, nós não passamos por dificuldades, sofrimentos, tribulações. É impossível. Mas como diz Tiago capítulo 1, não precisa ler, não vou ler. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria pelo fato de passar por várias provações. É uma? Não. É duas? Não. Por várias provações. Sendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. E olhando Romanos, a hora que Romanos vai falar, Paulo vai falar assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, aprovação, e a aprovação, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ao contrário que é pregado hoje em dia, que venha para a igreja e pare de sofrer, nós somos convidados a sofrer por causa do nome de Cristo. Nós passamos dificuldade, nós entramos em crises financeiras, crises espirituais. Quantas vezes você já teve, eu já tive várias vezes, crise de identidade espiritual. Gente, será que eu acredito, creio em Deus, creio na Bíblia? Será que eu, de fato, creio nisso que eu estou lendo? Quantas vezes eu já tive esses questionamentos com Deus? Quantas vezes nós passamos por dúvidas? Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, por luto? Mas, ao contrário que as pessoas acham lá fora, que quanto mais perto de Deus, melhor sua vida, e quanto mais longe de Deus, mais lutas você terá, a Bíblia nos convida a quanto mais lutas, a quanto mais perseguição, a quanto mais dificuldades, confiarmos mais na providência divina. Quanto mais nós temos lutas, mais Deus quer trabalhar em nós. Quanto mais dificuldade que nós enfrentamos nessa vida, é mais uma vez que Deus nos confia, ou melhor, é mais uma vez que Deus nos convida a confiar na soberania dEle. Falar é muito fácil, né? Convenhamos que quando a gente passa por luta, confia em Deus, confia no Senhor, que Ele fará grandes coisas sobre vocês. Mas na hora do aperto, você começa a saber quem é crente e quem não consegue. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Mas continuando o texto, no versículo 2 diz assim: passais a Calné e vede, e ide dali a grande Ramate, e depois descei a Gate dos filisteus. Acaso eles são melhores do que seus reinos?
Os seus territórios são maiores que os vossos? Ó vós, que imaginais de longe o dia mau, mas na verdade apressam o trono da violência. Apesar do pecado, o povo olha com que as coisas. Apesar do pecado do povo, apesar das injustiças do povo, Israel nunca viveu um período tão próspero economicamente falando. Israel viveu no seu apogeu territorial, apogeu econômico, político, nos tempos de Jeroboão II. E os israelitas, em vez de confiar em Deus, estavam confiando em si próprios. O profeta vai exortar, vai falar: você está vendo Calné, está vendo Gate, está vendo Ramate? Quem são eles perante Israel? Quem são eles perante vós? Estão longe, o dia mau, está longe. Na cabeça do povo, essas exortações do profeta nada mais eram que delírios do mesmo. O povo achava, olha, gente, o reino está crescendo economicamente, o reino está forte economicamente, olha nossas mulheres, olha nossos exércitos. Como esse profeta está delirando? Não é possível que ele está falando que juízo vai vir, e se for vir, vai demorar, porque o nosso exército é forte o bastante, as nossas mulheres são suficientes, e por aí vai. Mas mal sabiam eles que depois da morte de Jeroboão II, o rei que vivia no tempo de Amós, em 10 anos teve 10 reis, e nesses 10 reis, 3 foram por golpes, tomadas de poder. Por mais contrário que o povo achava, o juízo era mais perto que o povo podia imaginar. Versículo 4: ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre seus leitos e comem cordeiros tirados do rebanho e bezerros do meio do curral, que, à semelhança de Davi, improvisam cânticos de som de lira e inventam instrumentos musicais para si mesmos, que bebem o vinho em taças e ungem-se com óleo do melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. O profeta vai apontar 4 pecados nesses 3 versículos. O primeiro pecado: o luxo excessivo, uma vida de ostentação. O povo estava dormindo em camas de marfim, estavam estendendo sobre os seus leitos. O povo vivia, quem era rico vivia em um luxo excessivo, uma ostentação ostensiva. Ser rico é pecado? Não. Mais uma vez, ser rico não é pecado, ser rico não desagrada a Deus. Mas o povo, a questão da riqueza é onde você coloca o dinheiro sobre a sua vida. Quem você serve? A Deus ou o Mamon? O segundo pecado é o pecado da glutonaria e da bebedice. Se a gente ler o versículo 4: e comem os cordeiros tirados do rebanho, os bezerros no meio do povo, do curral, e que bebem vinhos em taças. O segundo pecado é a glutonaria e a bebedice. O povo comia, o povo bebia, buscavam uma vida hedonista, buscavam satisfazer os seus prazeres da forma que tem que ser feito. O terceiro pecado era a frivolidade em suas músicas. Deus criou a música. Deus criou a música para que nós adoramos por meio da música a Deus. E Davi, o profeta usa Davi como comparação a semelhantes de Davi. Davi foi o maior compositor da Bíblia. Se a gente lê os salmos, vários salmos, a maioria dos salmos foi feito por Davi. Mas ao invés de usar os instrumentos, estudar os salmos para louvar a Deus, o povo estava usando instrumentos para si mesmo,
para seus próprios prazeres. E aqui eu não estou falando de música secular, mas o povo não estava adorando a Deus por meio das suas músicas. E por fim, o último pecado era: ungem-se com óleos, mas não se incomodam com a ruína de José. O povo estava indiferente às situações, às corrupções, às humilhações que o povo passava. O povo era indiferente a essas questões. Versículo 7. Portanto, agora serão os primeiros a serem levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. Por causa desses pecados e de vários outros pecados, eles seriam levados para o cativeiro. E o profeta está falando que os banquetes vão acabar, que a música vai acabar, que as festas, a alegria irá acabar. A única coisa que o povo veria, ou a única coisa que o povo ouviria, são as correntes do cativeiro. Indo para o encerramento, do verso 8 ao 11, olha que o profeta vai dizer: o Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor dos exércitos: detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade tudo que há nela. Se restarem 10 homens numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar os corpos de seus parentes para fora de casa e queimá-los, e disser a quem estiver mais para dentro da casa: há mais alguém contigo? E este responder: ninguém. Então ele lhe dirá: cale-te, porque não devemos fazer menção ao nome do Senhor. Pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada, e a casa pequena será reduzida a fragmentos. Por causa desse motivo de proteção, que o exército era muito bom, por causa dessa proteção, essa sensação de proteção e prosperidade, levou no povo de Israel a criar uma arrogância, em confiar mais em si, mais nos seus exércitos, mais nos seus palácios, no que em Deus, o Deus dos exércitos. E por causa dessa arrogância, Deus jura no seu próprio nome que eles mandaria destruição para o povo. Uma vez que nós lembramos que Tiago capítulo 4 vai falar que Deus odeia o arrogante, mas dá graça aos humildes. E por causa dessa arrogância, por causa da arrogância do povo em confiar mais neles mesmos do que em Deus, levaria à destruição e à morte de muitas pessoas. Os seus palácios em que confiavam, as suas muralhas poderosas seriam desperdiçadas. Suas casas, as casas grandes destruídas, as casas pequenas destruídas. Tudo seria destruído. Por fim, para terminar, versículo 12 a 14: por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderá alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformais o direito em veneno e o fruto da justiça em coisa amarga. Vós que vos alegrais em Lodebar, vós que dizeis: não tomamos Carnaim por vossas próprias forças? Ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos: levantarei contra vós uma nação, e eles vos oprimirá desde Lebo-amate até o ribeiro de Arrabá. No versículo 12, o profeta faz 2 perguntas com respostas negativas. A primeira pergunta que faz é se seria por acaso possível os cavalos correr em solos rochosos? E a segunda é: poderá bois
lavrar solos rochosos eram perguntas impossíveis. Eram impossíveis disso acontecer. Da mesma forma que isso era impossível acontecer, o profeta alertando o povo que é impossível o pecado do povo não ficar sem um julgamento divino. Era impossível o pecado desse povo não ser julgado por Deus. E mais uma vez, o profeta cutuca na ferida do povo. Você deixou o direito virar veneno, ou seja, os políticos, os sacerdotes, os juízes, ao invés de julgar pela reta justiça, começaram a julgar a partir de subornos. E por fim, o segundo o fruto da justiça ficou amargo. Na sua versão, como que está esse fruto da justiça? No versículo 12, parte B. Mas vós transformastes o direito em veneno. Portanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Isso, a sua veio com esse. As losna era uma planta muito amarga e muito venenosa. O povo, Deus estava acusando o povo, que o povo estava sendo oprimido pelos mais ricos, fazendo com os mais pobres. Ou seja, a justiça ficou amarga. O povo era injusto, o povo cometia injustiças, principalmente das camadas mais altas para as camadas mais baixas da sociedade. E convenhamos que isso aqui até hoje da mesma forma acontece. Os mais ricos oprimem os mais pobres. Eu não estou falando de comunismo, pelo amor de Deus, mas não estou falando isso. Não estou falando em comunismo. Mas hoje, até os dias de hoje, as classes mais ricas oprimem as classes mais desfavorecidas. No versículo 13, mais uma vez ele faz um jogo de palavras. Quando diz: vós que vos alegrai em Lodebar. Lodebar, fazer uma tradução mais literal, ao pé da letra, significa nada. Significa nada. É como se o profeta tivesse falando assim: e vós que... Ou melhor, deixa eu explicar o outro, depois eu faço a tradução melhor para você. E o segundo: e vós que dizeis que nós não tomamos Carnaim por nossa própria força. Carnaim é a tradução de chifre. E chifre, na mentalidade do judeu, nessa época, era sinônimo de força. Era um adjetivo de força. Então, várias palavras, várias passagens na Bíblia mostram chifres do Senhor, a força do Senhor. Sempre, vira e mexe, está algumas versões como chifre. Mas trazer uma tradução mais literal para a gente entender de forma correta: vocês que alegrai por nada, e vós que diz que tomamos pela nossa própria força. Ou seja, eles estavam mais confiantes em si mesmos. A soberba e a autoconfiança neles levou o versículo 14, como consequência o versículo 14. Ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos, levantarei contra vós uma nação, e ela vos oprimirá desde Leboamate até o ribeiro de Arrabá. Essa autoconfiança, essa autossoberba levou, como nós dizemos mais uma vez, em 722 a.C., a destruição do reino de Israel pela Assíria. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Temos alguns minutinhos ainda. Amém. Vamos orar.
Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos perdoar nossa arrogância, perdoar nossa soberba, perdoar nossas injustiças, perdoar, ó Pai, que tantas vezes nós te adoramos de forma errada, tantas vezes te adoramos preocupados com coisas supérfluas, quantas vezes nós te adoramos apenas com a boca, mas o nosso coração, a nossa mente está longe do centro da nossa adoração, preocupado com almoço, preocupado com futebol, preocupado em responder outra pessoa. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai. Perdoe todas as vezes, ó Pai, que nós ofendemos a Tua santidade em confiar mais em nós mesmos do que no Senhor. Nos perdoe todas as vezes que nós confiamos nos nossos braços, confiamos nos nossos próprios dons que o Senhor nos deu para a Tua glória, Pai. Que o Senhor nos leve para casa, que nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.